Oi, gente, tudo bem por aí? Deus abençoe seu dia, sua vida. Nós vamos ler o penúltimo capítulo do livro de Jó, capítulo 41. Ontem nós falamos, né? Deus estava falando com Jó, né, sobre os bichos, né? Behemoth. E eu fui procurar saber o que é Behemoth. É mais ou menos o que eu falei mesmo, um tipo de rinoceronte, pode também ser um hipopótamo, um bicho grande. E também eu estava lendo, né, sobre isso. Também pode ser um tipo de mitologia da época, algum bicho fantasioso da época, tipo o Saci Pererê. Sim, a gente não sabe, né? Mas o que importa é a essência, né? A essência daquele bicho gigantesco, enorme, forte, maravilhoso, que Deus fez e diante da nossa pequenez, né? Tudo que Deus está fazendo aqui com Jó é para que Jó fale: não, você faz isso? Não. Você consegue fazer as costas ganharem neném? Não. Você consegue lutar com um behemoth? Não, também. E é não, para que cada dia mais ele perceba a pequenez dele e o infinito amor que Deus tem por ele e por nós também. Quanto mais a gente percebe que a gente é pequenininho, é uma poeirinha no meio de tudo, mais a gente percebe o amor de Deus, mesmo a gente sendo tão pequenininho, tão sensível. Qualquer coisa nos mata, qualquer coisa nos tira desse corpo. Uma bactéria, um vírus como o Covid, por exemplo, ou uma gripe, ou uma dengue, um mosquitinho morde a pessoa e ela morre. Nós somos muito sensíveis, muito fininhos, muito frágeis, e mesmo assim Deus te ama e Deus te coloca como a coroa da criação. Deus ama você de uma forma que não tem explicação. Você não pode se sentir inferior, triste, desprezado, porque você não é desprezado. Deus te ama de uma forma infinita, e como eu estou repetindo nos últimos capítulos, se só existisse você na terra, Deus mandaria Jesus para morrer por você, porque você é importante, você é especial, mesmo você sendo uma poeira no meio de toda a grandeza do que o Criador fez, né? E eu aproveitei e olhei o Behemoth, que é tipo um rinoceronte, ou pode ser um hipopótamo também, né? E eu olhei o Leviatã, que nós vamos ler agora. O Leviatã pode imaginar que seja um crocodilo, por causa desse primeiro versículo. Capítulo 41, versículo 1. E quanto ao monstro Leviatã, será que você pode pegá-lo como um anzol, ou amarrar a sua língua com uma corda? Você é capaz de passar uma corda no nariz de Leviatã? Ou furar o seu queixo com um gancho? Aí os estudiosos que eu estava lendo, eles sugerem, né? Ninguém sabe, nem saberá, sugerem que pode ser o crocodilo, porque o crocodilo é grosso, né? A casca do crocodilo é grossa, não dá para enfiar um anzol, né? Mas é um bicho bizarro, né? Isso que a gente tem que entender, que é um bicho bizarro, gigante, forte, grande, grosso, tudo. Será que ele vai pedir que você o solte ou implorar que você tenha dó dele? Será que ele vai fazer um trato com você? Pretendo trabalhar para você o resto da minha vida. Não vai acontecer isso. O bicho nem fala. Será que você vai brincar com ele como se fosse um passarinho? Quem vai brincar com um crocodilo, né? Tem umas pessoas que brincam e no final se lascam, né? Você vai amarrá-lo a fim de servir como um brinquedo para suas empregadas? Será ele vendido por um grupo de pescadores? Será que para isso o cortarão em pedaços? Será que você vai enterrar lanças em seu couro ou fincar arpões de pesca na sua cabeça? Tente encostar na mão dele, e será uma vez só. Tenta encostar na mão. Eu tô colocando como se fosse um crocodilo gigantesco, pré-histórico, enorme, muito maior do que o que nós temos hoje em dia, né? Tente encostar na mão dele, será uma vez só, pois você nunca mais esquecerá a luta. Só de olhar para o monstro Leviatã, as pessoas perdem toda a coragem e desmaiam de medo. Se alguém o provoca, ele fica furioso. Quem se arriscaria a desafiá-lo? Quem pode enfrentá-lo sem sair ferido? Ninguém no mundo inteiro. Agora eu vou falar das pernas do Leviatã, e do seu tamanho, e da sua força sem igual. Quem pode arrancar o couro que o cobre, ou furar
a sua dupla couraça, pernas. Jacaré tem perna. Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada? Quem é capaz de fazê-lo abrir a sua queixada, rodeada de dentes terríveis? As suas costas são cobertas de fileiras de escamas. Fileiras de escamas. Parece peixe agora, né? Não sei se crocodilo tem escama, com certeza não, né? Fileiras de escamas ligadas ligadas uma com a outra, duras como pedra. O crocodilo tem uns troços assim grosso. Estão coladas tão bem umas nas outras que nem o ar passa entre elas. Não. Estão ligadas entre si bem coladas, de modo que ninguém pode separá-las. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas, e os seus olhos brilham como o sol ao amanhecer. A sua boca lança chamas, e dela saltam faíscas de fogo. Peraí, minha cabeça viajou aqui. Tô parada ali no espirro de Leviatã, peraí um pouquinho. Quando o Leviatã espirra, saem faíscas e os seus olhos brilham como o sol do amanhecer. Isso aqui me lembrou uma... Não vou saber a música, gente, mas me lembrou aquela música que fala que lágrimas de crocodilo. O povo aí da minha era vai lembrar dessa música, Lágrimas de Crocodilo. Aí uma vez, há um tempo atrás, né, anos atrás, bastante anos, eu fui procurar saber nesse Jacaré Chorava, porque essa música falava de lágrimas de crocodilo, né? E aí eu descobri que eu entendi a música, né, que quando o jacaré vai comer a presa, ele faz tanta força que lacrimeja, né, saem lágrimas, mas ele tá ali feliz comendo, né, ele come chorando. Por isso lágrimas de crocodilo, né? Por isso que você tá com lágrimas, é mentira, é falsidade. Você tá comendo a pessoa e chorando, né? É falsidade. E aqui, ó, quando o Leviatã espirra, saem faíscas e seus olhos brilham. Acho que o olho lacrimeja, né? Como o sol ao amanhecer. Isso tudo eu tô pensando enquanto eu tô lendo, olha bem. Vamos voltar. A sua boca lança chamas e dela saltam faíscas de fogo. O seu nariz solta fumaça, como os de galhos que queimam debaixo de uma panela. Nossa, o nariz solta fumaça. Pode ser um dragão também, né? Sei lá. O seu sopro acende o fogo e a sua boca sai em chamas. É um dragão. Eu fico tentando descobrir o que é. A sua força está no pescoço e a cara dele mete medo em todo mundo. No seu couro não existem pontos fracos. Ele é firme, duro como ferro. O seu coração é cruel e não tem medo. É duro como uma pedra de moinho. Quando ele se levanta, até os mais fortes ficam apavorados. O medo os impede de agir. Não há espada que consiga feri-lo, nem lança, nem flecha, nem arpão. Para ele o ferro é como a palha e o bronze como o pau podre. As flechas não o fazem fugir. Jogar pedra nele é como jogar capim. Nossa Deus, misericórdia. Bater nele com um porrete é o mesmo que bater em uma torcida de palha. Ele zomba dos homens que atiram lanças. A barriga é coberta de cacos pontiagudos. Parece um dragão isso. Que reviram a lama como se fosse uma grade de ferro. Ele agita o mar e faz ficar como a água que ferve na panela, como o óleo fervendo no caldeirão. Ele vai deixando a água um rastro luminoso, como se o mar tivesse uma cabeleira branca. Não há nada nesse mundo que se compare com ele, pois foi feito para não ter medo. O Leviatã olha para tudo com desprezo, e entre todas as feras orgulhosas, ele é o rei. E aí a gente está lendo sobre isso aqui, Deus está falando com Jó, né, no coração de Jó, sobre esse tal desse bicho aqui, Leviatã, que fui olhar lá, pode ser Leviatã e Behemoth, né, pode ser rinoceronte, dragão, crocodilo, ou talvez só uma lenda, né, da época lá de Jó, como a lenda do Saci Pererê, por exemplo, e etc. Mas agora vamos trazer a essência disso aqui tudo.
Algumas pessoas interpretam isso como o diabo, como Lúcifer. E faz bastante sentido. Porque quando Deus fala isso com Jó, ele traz a memória, né, de Jó, e traz o coração de Jó toda a força, todo o poderio, toda a majestade desses animais, desses bichos, dessa situação aqui, para que Jó perceba o quão pequeno ele é e quando ele responda sempre não, eu não consigo, eu não tenho condição de lutar contra o diabo, contra Leviatã, contra Bemote. E é sobre isso, é sobre realmente o adversário. Ele é muito poderoso, ele é gigante, ele é imbatível, e ele, como diz ali, ó, ele foi criado para não ter medo. O seu olhar para tudo com desprezo, e de todas as feras orgulhosas ele é o rei. Ele é o adversário, mas, porém, Deus o controla. Deus tem todo o poder sobre o nosso adversário também. Então não tenha medo. Mesmo que Leviatã apareça diante de você em forma de um problema, de um caos que você está vivendo aí, de um transtorno, alguma situação muito difícil, não tenha medo, porque Deus tem o controle do Leviatã, que pode ser o crocodilo, e Deus tem o controle do adversário. O adversário não pode tocar em você se Deus não permitir. Como Deus não permite? Que se você ficar diante de Deus, se você orar, se você pedir a proteção, se você for amigo de Deus, Ele te defende. Ele te ama de qualquer forma. Você amando Ele ou não amando, Ele te ama. Ele te ama e já fez a parte dele. Agora você precisa fazer a sua parte. Então que o Leviatã dos nossos dias atuais, que aqui pode ser o crocodilo, pode ser um dragão, pode ser só uma ilusão deles ali, o que importa é a gente trazer e contextualizar para nós que o Leviatã de hoje, que é o adversário das nossas almas, aquele que traz a morte, aquele que destruiu a humanidade, ele não venha te fazer medo, porque Jesus já veio, já venceu a morte, Jesus já te libertou, Jesus já fez tudo por você, está tudo pronto, está tudo pronto. Você só precisa aceitar. Você só precisa aceitar Jesus como o seu único Senhor e Salvador. Aceitar todo o sacrifício, aceitar tudo que Ele fez por você. E você vence a morte também, porque Ele venceu por nós, Ele veio por nós, Ele venceu a morte. E o Leviatã não pode te assustar, porque mais esplendoroso e assustador que ele seja, você tem quem criou ele. O Criador dele está do seu lado. Então, não tem o que você temer, não tenha medo, porque o amor de Deus lança fora todo o nosso medo. Nos dá coragem para enfrentar esse dia. Mesmo que os leviatãs venham nos assombrar, venham nos assustar, venham querer o seu chefe, o seu pai, o seu padrasto, a sua madrasta, a sua mãe, sei lá quem, venham querer te assombrar, te perturbar, venham crescer diante de você, não tenha medo. Não tenha medo, porque o Criador dessas criaturas está do seu lado, está com você. Beijão no seu coração, seja forte, não desista. E até amanhã, no último capítulo do livro de Jó. É um prazer ler para vocês.